Fala minha gente, tudo bem? Bora para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, dessa vez marxismo cultural, com o pastor Leandro Barreto no Jesuscope. Bora ver onde a gente vai parar com isso aí. Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui, com o amigo Leandro, poemeiro. A gente queria falar sobre por que o Brasil tá desse jeito, né? Um tema que está muito em alta é sobre o marxismo cultural, e eu queria entender um pouquinho disso. Eu fui lá na igreja. Foi mal. Eu quase fui surpreendido, porque eu vi marxismo cultural como subtítulo, e a pergunta inicial é: por que o Brasil tá desse jeito? Eu falei, oxe, realidade brasileira? O tema em alta é marxismo cultural. Mais uma vez, a dinâmica da escada. Da escada pro cara falar o que ele quiser, a besteira que ele quiser, né? O que acabou de rolar aqui? Por que o Brasil está desse jeito? E aí fica pressuposto, né? Todo mundo aqui tá sofrendo, tá tendo uma dinâmica difícil de vida, tá difícil pagar as contas, pagar os boletos, estamos endividados, estamos correndo atrás. E aí vem, um tema em alta é marxismo cultural. Você já deu a resposta, meu camarada que tá entrevistando. Você já disse. Ó, vamos falar o seguinte: o marxismo cultural é a causa de todos os males. Afinal, isso é um versículo bíblico, né? O marxismo cultural é a raiz de todos os males. Todo mundo sabe disso. Você pregou sobre isso, surgiu a ideia de a gente gravar esse vídeo a partir daí. E eu queria entender um pouco disso. Por que a nossa nação está desse jeito, está acontecendo tanta coisa nesses últimos meses, nesses últimos anos, né? E parece que intensificou agora. Cara, isso, no meu ponto de vista teológico, é a agenda escatológica se cumprindo em primeiro lugar. Então, Você não sabe o que é escatológico, caiu aqui de paraquedas, não está ligado nessa tradição cristã maravilhosa. Vê o corte do Gedeon Freire Alencar, o Pava explica pra gente. Mas a ideia é estudos do fim, né? O fim dos tempos. Dentro da nossa tradição teológica e tal, é como uma maneira de tentar interpretar as profecias bíblicas em relação às possibilidades de fim de história, fim dos tempos, essa coisa toda, tá? Existe um ramo da teologia que trabalha isso, e existem N maneiras de interpretar, né? Mas de acordo aqui eu já saquei qual é a linha. Eu venho de tradição assembleiana, pentecostal, então a escatologia, o fim dos tempos, é algo muito presente, e é mais ou menos o que esse cara deve estar comentando. É a crise final, então há sinais de que o mundo vai estar numa dificuldade muito grande e tal, pipipi, popopó. Bom, vamos lá. Então seria de acordo, existe uma agenda escatológica preocupada com o Brasil, os problemas que a gente está vivendo e aparentemente o marxismo cultural. então não existe uma coisa fora do controle de Deus. Isso tudo estava previsto pelas Escrituras Sagradas. Mas hoje a gente vê se manifestando um contra-ataque contra as nossas famílias. Exato. Um ataque, né? É divórcio, depravação moral, perversão na educação, casamentos alternativos e vira uma salada que você não consegue denominar. E um ataque. Não deu pra denominar mesmo. Você misturou 300 temas, coisas que todo mundo sofre. Então você que tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você fala, pô, mas a gente tá vivendo umas coisas dessas assim mesmo. Nem tô falando da parte dos que ele chamou de casamentos alternativos, né? Que eu sei o que você tá falando, meu querido. Muito feio, por sinal. Mas a questão de que você não tem mais tempo pra estar com quem você gosta. Você não tem mais tempo pra tua família. Quanto tempo você tem de qualidade com teu filho e com a tua filha? Quanto tempo você tem de qualidade com o teu companheiro, com a tua companheira, com quem você ama, com seus amigos, com as amigas? Ah, aí que tá, né? A gente tem que estar trabalhando 10, 12 horas por dia, contando ir de volta pro trabalho, e não tá sobrando grana, a gente tem que ficar correndo atrás de pagar boletos, isso bota você ansioso, com depressão, ataque de pânico, ou simplesmente apagou a vida e só tá carregando nas costas. Isso quando você tem o privilégio de poder pensar a respeito, porque na maioria das vezes a gente não tem esse privilégio de pensar a respeito. E aí você tá correndo, aí tem que se qualificar, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir na igreja, tem que estar com os amigos, tem que ter tempo pra você, tem que assistir série, tem que curtir, tem que ir no cinema com a companheira. Viu essa dinâmica toda? É culpa de marxismo cultural e da exploração do trabalho? É marxismo cultural ou exploração do trabalho? O que tá acontecendo aqui, minha gente? Mas é mais fácil dizer que é uma questão de ideia. Falta se ajeitar seu mindset ou proteger ele contra esse risco ideológico que está perseguindo vocês. Ah! Quantas crianças agora recente, né? Que Brusco, né? parece que você fala, da onde veio isso? Exatamente. Eu tenho minha filhinha, você tem seus filhinhos, a gente chega a ficar preocupado. Já ouvi alguns cristãos. Eu tô bem preocupado também.
Eu tenho uma filhinha, somos aqui 3 pais conversando, pelo jeito. Eu tenho uma filhinha e eu fico preocupado. Quando ela tiver 20, 30 anos, ela vai ter ar para respirar? Ela vai ser capaz de suportar frio e calor extremo numa cidade como São Paulo, na periferia da cidade de São Paulo onde ela mora? Onde a gente está aqui? Como é que vai ser a dinâmica no futuro dela? A gente está aqui formando ela, preparando ela para ter que se vender em troca de um salário lixo e não ter tempo para viver? Eu me preocupo também, viu? Mas com a realidade. Estamos falando, cara, vou tirar meu filho da escola. Será que dá para The dar homeschool homeschool no Brasil? Classe média! Problema de classe média é triste. Mas na verdade, o que mais me surpreendeu, Douglas, eu vi algumas pessoas aparecendo, alguns cristãos aparecendo na rede social falando, gente, do nada tá acontecendo essas coisas. E isso me preocupou muito. Não é do nada. Exato. Existe realmente essa agenda escatológica, mais a agenda do anticristo em alta. Então, Eu gostei da expressão, cara. Agenda escatológica e agenda do anticristo. Agenda escatológica, né? Eu fico lá imaginando Deus montando seu cronograma de atividades para o fim dos tempos. Organizou, tal, e tal dia aqui a gente coloca o problema do marxismo cultural. No ano da graça de 6 anos atrás, 2018. Ano bom pra falar de marxismo cultural, né? O que será que estava acontecendo? Ah, minha gente. Mas tudo bem, botou lá na agenda dele o ano de 2018, uns problemas aí, falar de marxismo cultural e o mundo tá acabando. E a agenda do anticristo, que acho que ele não tá conseguindo casar as duas agendas. É por isso que não chegou ao fim, porque o anticristo tá tendo que trabalhar aí, né? Tem que pegar 2, 3 condições para chegar no trabalho, para voltar, buscar a criança no colégio, depois ele precisa ainda estudar à noite para poder se formar, para qualificar um pouquinho, para poder daí dominar o mundo, de acordo com parte das escatologias malucas que a gente tem. E como ele não tá dando conta, porque está sendo super explorado aí no dia a dia, o anticristo não tá conseguindo casar uma agenda com a outra pra gente vivenciar o fim dos tempos. Aí estamos aí nesse meio do caminho. Pô, desculpa, gente, pela piada sem graça e por esse trabalho todo. Mas o ponto é, por que você escolheu esse vídeo, Bruno? Porque chegou na minha mão Marxismo Cultural com 151 mil visualizações. Cara, a gente tem 151 mil visualizações sobre o marxismo cultural neste nível. E eu nem sei onde vai parar essa conversa de maluco, tá? Mas é isso, tem 2 caras de boné falando com os jovens, provavelmente, um programa do Fala Galera, com a juventude, jovem que gosta de dorama e assiste e ouve K-pop. Sei lá, os caras estão aí acompanhando. Fala com a juventude, 151 mil visualizações sobre essa groselha. Porque assim, até agora, cara, tá falando de problemas da nossa vida cotidiana, sobre o que a gente tá sofrendo, e a gente já sabe que o resultado final vai ser dizer, a culpa é do marxismo. Vamos lá, vai. o marxismo cultural, para mim, é a base de tudo que está saindo do convencional, do tradicional, da Constituição brasileira e da ordem de governo bíblica. Karl Marx... Previsível, né? Mas não é só pra você não, né? Pelo jeito, o entrevistador também concorda com isso que você tá dizendo. O entrevistador está de acordo e te chamou só pra fazer essa escada aí. Agora, rapidão, a Constituição brasileira está sendo atacada pelo marxismo cultural? Ah, não, cara. Vocês formam juventude, mano. Respeito. Tenha mais... Tinha uma proposta socialista e ele queria acabar com a opressão da burguesia sobre a classe trabalhadora. E o interessante é que algumas pessoas pensam que isso é movimento de partidos como o PT, e eu não estou falando de política agora, mas essa ideia de proteger o trabalhador e lutar contra a máquina opressora é antigo. Então Marx escreve um livro. É mais velho que andar pra frente, com certeza. Porque todo grupo humano que é violentado, é explorado e sofre com um tipo de organização social, né? Que não o beneficia, que o maltrata, que o destrói, luta contra isso. Não sei se vocês sabem, mas sempre tem resistência quando tem uma violência. Sempre, na história. E essa resistência cria uma dinâmica muito particular, que é o conflito entre grupos,
Do ponto de vista do dominado por libertação, do ponto de vista do dominador para manutenção da ordem. Aí você fala, nossa, mas isso é muito, né, revolucionário. Tem um livro na Bíblia curioso chamado Êxodo, que é meio que um grupo de escravos, um povo, uma série de povos, na verdade, hebreus, né, muitos povos, ou povos do rio, que estão sendo escravizados, violentados, e que vão contra a escravidão, resistem, saem e, pela libertação da escravidão no Egito, marcam o início de sua jornada na sua tradição. E rememoram sempre isso. Não é novo, realmente, mas vai que andar pra frente. Tem uma frase de Marx curiosa, né? Que é: a história da humanidade é a história da luta de classes. E isso não significa uma essência. Significa que toda organização social, com uma divisão complexa do trabalho, em que se organiza a exploração do trabalho em torno de classes, tem uma classe que está sendo explorada. E essa classe sendo explorada, ela planeja resistir e luta contra a exploração. Porque ninguém vai ficar sofrendo sempre, loucamente, só aceitando. Há resistências na história. E em determinados momentos essas resistências se tornam transformação, revolução, mudança social, como aconteceu na história da humanidade, entendeu? A gente sempre tem esses processos. Então realmente, não foi o PT que inventou, nem Marx. É mais velho do que andar pra frente, a gente poder lutar contra aquilo que está violentando nós e a nossos filhos, nossas filhas, nossas crianças, nossas famílias. Um livro de economia que não foi muito bem das pernas. E ele acreditava que a indústria, ele acreditava nessa... Você tá com rascunho aí, mano. Você tem um tablet na mão pra ler o bagulho. Lê. É pra acertar o que você tá falando. Abolição ao salariato traria paz para todo mundo. E Abolição das relações de exploração capitalistas, nas quais você é obrigado a vender o seu tempo de trabalho, o seu corpício, a sua vida, em troca de um salário que não necessariamente garante as condições de reprodução da sua vida. E como nós não temos os meios de produção, ou seja, aqueles recursos, aqueles instrumentos necessários para produzir os produtos totais para a reprodução social, para que todo mundo possa viver e a sociedade persistir, como a gente não tem acesso a isso, não participa dessa produção diretamente, a gente tem que vender o nosso corpo. E aí, quando a gente vende o nosso corpinho, quando a gente vende o nosso tempo de trabalho, nossa força de trabalho, não necessariamente tendo como retorno um salário digno de reprodução do trabalho, sabe o que acontece? A gente sofre. A maioria do povo morre. A galera se lasca. E se lasca por quê? Porque esta produção mediada pela propriedade privada dos meios de produção, ela não é orientada para garantir a vida das pessoas. Ela é orientada para produzir, aumentar e reproduzir o capital. Por meio de aumento de taxa de lucro. Então tem que aumentar as taxas de lucro. Para quê? Para poder ter novos investimentos. E esses novos investimentos sempre crescentes para aumentar a produtividade, aumentar a taxa de lucro, aumentar o capital e com isso aumenta a exploração. Só que sabe como o pessoal aumenta o capital? Eles não dão emprego para todo mundo, para usar o máximo da força produtiva disponível. O que eles fazem é desenvolver uma tecnologia cada vez melhor para utilizar menos trabalhadores e ser mais barato, porque pagar pela vida das pessoas custa caro. Se você tem filho e tem filha, você sabe disso. Então, ter um salário que sustente uma família é muito. E aí, do ponto de vista do capitalista, do cara que é dono do meio de produção, tem que diminuir custo para aumentar a taxa, para garantir a taxa de lucro, para aumentar a taxa de lucro. Então sabe o que ele faz? Usa do trabalhador. Não foi o suficiente que tenha menos trabalhadores e mais máquinas. E o trabalhador agora que não tem meio de produção, não tem meio de vida, não tem acesso a nada, faz o quê? Vai para a periferia, vai para a favela, vai morrer de fome, vai sofrer, que se lasque. Porque do ponto de vista da organização social, é isso que eles fazem, independentemente da vida das pessoas. E Marx percebeu isso. Olha que mágico. E explica pra gente como funciona essa dinâmica. E aí quando você olha uma sociedade que é inteiramente orientada para isso, você fala, tem que acabar essa relação de exploração. Sabe por quê? Porque meu vizinho morre e perde a vida todo dia por causa disso. Os colegas de sala da minha filha, na escola dela, são sabotados e ela é sabotada por causa disso. Entendeu? Essa sabotagem em que eles vão se formar, ela vai se formar, elas vão crescer para se vender no mercado e entrar nessa dinâmica e só ser uma peça a mais, útil ou não, interessante ou não do ponto de vista do lucro, do capital. E que poder que você tem sobre isso? Nenhum. Essa é a loucura, entendeu? Mas a culpa é do marxismo cultural. E aí o Marx é um doido, porque ele só queria paz para todo mundo se acabar com o salariado. Sei lá o que você tá falando. Que você não leu, obviamente, tá claro que não leu. Foi só lavagem cerebral mesmo.
Mas vamos fingir que ele tá certo. Vamos fingir, era só isso que atingir a paz. Eu queria muito poder ter uma sociedade na qual o salário, independentemente do salário, fosse possível viver dignamente. Que o objetivo da organização social fosse produzir o necessário para a gente viver bem. Mas não, sabe o que a gente faz? A gente tem a capacidade de alimentar 3 vezes a população e tem gente morrendo de fome. Na cidade de São Paulo, onde eu moro, tem mais casa do que gente. E tem gente sem teto ou morando na favela aqui do lado de casa. Entendeu? Por quê? E o que acontece? Países latino-americanos, eles têm um pensamento, uma ideologia de governo que é baseada na lei de La Penha. Você depena um frango e você solta ele caminhando no sol e fica fazendo uma sombrinha, onde você coloca a sombrinha, o franguinho vai lá embaixo. Então, quando você... Cara, é muita groselha para 151 mil visualizações, né? Deve ser o boné, é isso. O pessoal é jovem, gosta de boné. Põe um boné, fica jovial e você pode trocar ideia com a galera e falar qualquer groselha. E parece que é até interessante. Cara, olha isso. Ele acabou de dizer que é porque os países latino-americanos se organizam dando miséria. Eu imagino que a metáfora seja isso. Miséria pro povo, e aí qualquer sombrinha, todo mundo fica aí sendo guiado que nem os patos atrás do negócio. Ou que nem a galinha atrás do negócio. E aí seria a exploração da miséria do ponto de vista do Estado. Olha que maluquice. Esse maluco acabou de apagar da conversa toda a história de exploração, colonização, mesmo com o processo de... Não, são 300 anos de colonização, exploração e escravidão. Depois disso, com o processo de independência, quem assume o Estado? Quem assume o poder? Marxista? Não. A elite local. A elite local que quer fazer o quê? Uma revolução toda? Não. Quer fazer o quê? Quer se organizar para participar do mercado mundial. E aí essa elite local, entrando no mercado mundial, entra reproduzindo dinâmicas de exploração capitalista, mas na periferia do mundo, não no centro, porque o centro é o quê? Os países industrializados, que fazem produtos de grande valor agregado, já que tem, né, um uso grande do trabalho, de maquinário e tudo mais, produtos excelentes, e a gente fazia o quê? Manda até hoje, matéria-prima, porque a gente é periferia do mundo. E a periferia do mundo se lasca, o povo se lasca, para quê? Para que a elite desta periferia possa participar do mercado mundial, dominando a brincadeira, sendo dona de Estado, coordenando a produção e tudo mais, subjugando seu povo à periferia do mercado mundial, à periferia do trabalho mundial. Menos... Quer dizer, é todo dentro da dinâmica de manutenção e reprodução do sistema capitalista. E aí você culpa o quê? Os países e os governos latino-americanos. Isso é racismo, é estupidez, e quem não conhece... Teoria da Dependência, a qual eu recomendo muito. Estudem Teoria da Dependência, pensamento crítico do sul global, né? A galera em África e em Ásia, falando sobre o anticolonialismo, como foi os processos de independência nesses países durante o século XX, nesses territórios, e o planejamento, o pensamento econômico que se tinha, com essas coisas, discussão terceiro-mundista e tal, porque aí para de falar groselha, né? Mas o problema é que se você estudar isso, você vai perceber que a teologia da libertação tinha razão. Você pega um socialismo e você faz todo mundo ficar aqui embaixo e não no meio ou em cima, então agora as pessoas são dependentes... Todo mundo na miséria ali, quase do nada. Né? Dependentes por causa do capitalismo! Exatamente. Em alguns países como Cuba e outros países funcionou dessa maneira. No Brasil praticamente funcionou. Há um tempo atrás tinha gente muito rica, tinha classe média e pobre. Hoje parece que todos nós estamos pobres. Tá difícil para todo mundo igual. Eu não sei o que esse cara tá falando. É lé com cré mesmo. Negócio... Bora lá. Recomendo dar uma análise com cuidado, né? Já que você quer falar sobre o tema, sobre o que aconteceu na última década. Ou nas últimas 2 décadas. Porque os países de periferia do mundo se deram tão bem no início do século XXI, com altos preços de commodity, um planejamento mais qualificado da organização de governo dentro do sistema capitalista, com raras exceções. Inclusive a exceção mais emblemática hoje põe medo em todo mundo, não vou comentar o nome dela. E a partir de 2008, com uma crise no centro do mercado mundial, no centro do capitalismo global, que era nos Estados Unidos, a partir da crise de 2008, todo o sistema
vai caindo, vai se deflagrando, vai entrando hoje numa situação em que nós estamos sob risco de colapso. E aí tá guerra pra lá, guerra pra cá, desespero pra lá, dentro dos Estados Unidos uma disputa maluca, né? E a gente tá numa crise global financeira do sistema do mercado mundial. A gente tá nesse período de crise ainda, e sofrendo com seus efeitos. Mas aí a gente vai fingir que não, a culpa foi do governo X e Y. No caso do governo do PT, que você já citou, que eu tenho muitas críticas a respeito, muitas críticas, porque efetivamente sou revolucionário, eles não e tudo mais. Mas, olha isso, você disse, não vou falar de política, não é do PT, e você está fazendo exatamente isso, cara. E aí, 6 anos atrás, é 2018, essa entrevista tem um claro e evidente interesse, né? Enfraquecer uma candidatura, potencializar a outra. Tá muito claro o que é a disputa aqui. Ó, vamos tacar um terror, pânico moral do marxismo cultural e fingir que não existe relação de exploração capitalista. E aí vocês vêm com discurso escatológico, religião e tal. Pô, isso aí cansa pra caramba. E é feio. Muito feio, muito feio. Não sabe do que tá falando? Não fala. Em vez de ficar metendo aí essa análise chula do resto do mundo, faz um bagulho mais decente. Fala só da Bíblia, né? Se é essa a tua preocupação, lê a Bíblia lá. Mas não, vocês não falam da Bíblia. Vocês estão interessados ideologicamente, o que eu acho que é normal, todos estamos, né? Mas vão fingir que não, eu tô aqui falando da escatologia, do que a Bíblia está dizendo, do fim dos tempos e tal. E não, tudo bem. Tô começando a ficar com muita raiva. Não tem rico mais, não vejo pessoas realmente achando que a coisa tá incrível. Então deu uma igualada por baixo. Você não vê rico e não acha que o pessoal tá achando incrível porque você não é amigo de banqueiro. Porque tá lucro recorde. Ou não é amigo de dono de agronegócio, porque tá se dando bem todo ano. A elite desse país não se lasca, meu querido. Mas como você não tem contato com a elite, só conhece a classe média acha que o problema do mundo tá em torno do seu umbigo. E aí não consegue nem ver o pobre se lascando e nem o rico que se dá bem todo dia. Mas só que mais uma vez os que lutariam pelos oprimidos se tornaram opressores. Então o que acontece? Marx, no final da sua vida, ele pensa e não é mais a burguesia e nem o Estado que está oprimindo. Na verdade, na mente dele, é a família. E automaticamente... Meu Deus do céu! Que salto ornamental foi esse? Ó, a realidade brasileiro latino-americano, que agora o pessoal, ó, tá todo mundo embaixo, né? Então, o opressor se tornou oprimido. Marx, inclusive, sabe que o problema agora não é a burguesia, é a família? Aonde que ele escreveu isso? Quando ele pensou isso? Não faz sentido nenhum o que você está dizendo. Nossa! Os fundamentos judaico-cristãos. Então, ele começa um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Que... Esse livro é do Engels. Marx não escreveu esse livro. Nem começou esse livro. O livro é do Engels. Está disponível aí, PDF free para todo mundo, você pode baixar. Só que quem assina esse livro é Engels, seu amigo. Ele começa essa obra, não termina e Engels termina. Maluco, de onde você tirou essa informação? Para de olhar esse tablet aí. Esse tablet que você tá usando de cola tem muito bagulho nada a ver. Ó, é um desafio. Eu desafio encontrar onde Marx começou a questão da família, da propriedade do privado e do Estado. O que você pode ter no máximo são os rascunhos antropológicos, os chamados rascunhos antropológicos de Marx, que são textos em que ele comenta etnógrafos, que era a galera que estava começando ali, eurocêntrica pra caramba, estudar os comunidades originárias, povos originários e tal, como uma coisa meio exótica, vamos dizer assim, e que para Marx interessava fazer isso, para indicar que não existe uma natureza das relações sociais humanas. Ao contrário, ela é construída por N fatores aleatórios e complexos de ação, reação, planejamento. Tem organizações humanas distintas, família é organizada de maneiras diferentes, a religião é organizada de maneiras diferentes, a governança é organizada de maneiras diferentes, a economia é planejada de maneiras diferentes. É isso. E disso você dizer que o cara começou... Nossa, mano do céu. Engels leu parte desses rascunhos, é verdade. Leu anotações de Marx e pode ter até inspirado ele.
Mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra e Marx não tava nem aí pra falar que a família é culpada de qualquer coisa. Mas essa galera usa esse espantalho porque mesmo no manifesto tem discussão sobre a forma da família burguesa, que é naturalizada como se sempre fosse assim, e é utilizada, é funcional para a reprodução social em relações de exploração mediadas por contrato, na qual você tem manutenção dentro mesmo do núcleo familiar de uma estrutura de afetos e tudo mais, mediadas por contrato e por propriedade privada, que reproduzem a sociedade fragmentada, burguesa, isolada e maluca que a gente tem hoje. Ela funciona para isso. Isso não significa você dizer acaba com a família, que não é pra... É que esta forma ela é funcional para manutenção da ordem burguesa, da ordem social capitalista, da modo de produção capitalista, inclusive. Tá? Marx percebe. Manutenção da ordem depende disso, tá? Não é natural ter a formação de família que nós temos. E eu falo isso assim, sendo monogâmico, heterossexual, casado com a minha companheira, tendo a minha filhinha, a gente mora na nossa casa com esse núcleo familiar de 3. E eu tenho consciência que isso é uma forma social específica. Mantemos esta forma, estamos vivendo sobre essa maneira, temos nossos laços afetivos, nossa história, mas isso não significa que todo lugar é família é assim, nem sempre é assim, não é a única forma de família. Mesmo se você fosse ler a sua Bíblia, você ia perceber que não. Mas vamos seguir o jogo. E isso dá base para a escola de Frankfurt. Então eles queriam entender por que o socialismo... Se tem um texto que não deu base para a escola de Frankfurt, foi esse do Engels. Que na verdade foi muito criticado, abandonado pelos pressupostos que o Engels tem ali, que realmente são terríveis. Mas aí estamos por outros motivos. São outros problemas, nada a ver com a escola de Frankfurt, pelo amor de Deus. Não entrou, o socialismo econômico, político não entrou. Então eles começaram a decidir estratégias para isso entrar na cultura. Então isso... A escola de Frankfurt percebeu e... Ah, não. Primeiro que essa escola é um grande fantasmão que o pessoal inventou. Que é um instituto que tem gente de diferentes vertentes, de diferentes maneiras de trabalhar. Tem aí já umas 3, 4 gerações dessa galera. Que não trabalhava necessariamente conjuntamente. E, pô, mano, como se os caras tivessem uma puta elaboração estratégica de planejamento de como vamos nos infiltrar na sociedade. Ai, meu Deus, me cansa. Isso agora entrou na cultura, isso agora é um entendimento também de um outro filósofo italiano, e ele fala da hegemonia cultural. Você tem uma cola aí, mano, tá na tua perna aí o tablet que eu tô vendo. Você tá falando do Gramsci, né? Não vou comentar sobre a respeito do Gramsci, vê lá o corte do Jonas Madureira, porque... Já deu, isso aí não... Ah, lá vamos nós, porque o gramscismo fala sobre esses negócios de se infiltrar na cultura e disputar ideias. Todo mundo tá disputando ideia! Todo mundo disputa ideia, cara. Esse é o problema. Desde que o mundo é mundo, porque isso faz parte do jogo. Afinal, vocês estão dando entrevista aí pra quê? Vocês fazem discussão pra quê? Prega no domingo pra quê? Faz escola bíblica dominical, escola sabatina dominical, escola alguma coisa bíblica de algum lugar, faz culto de doutrina na segunda-feira na Assembleia de Deus, pra quê? Liberal fica produzindo vídeo pra quê? Disputar ideia, mas vai que andar pra frente. Todo mundo sabe disso, disputar esses mecanismos também. Então, o Estado começa a usar os intelectuais, começa a usar a mídia para trazer um pensamento para as pessoas que bate e derruba os princípios da família e Ou lavagem cultural. da igreja. Ou lavagem. Então, no pensamento dos últimos dias de Marx, o opressor não era mais o Estado nem a burguesia, era o homem sobre a sua mulher e o homem sobre os seus filhos. Não era. Não vou nem me estender a isso. Todo mundo aqui já sacou. Vai ler, né? Vai estudar. Não você que tá assistindo o vídeo. O camarada que tá falando. Não era. Sabemos disso. Mas você já sofreu, né, uma lavagem suficiente. Mas digamos que fosse, tá? Vamos fingir por um segundo de que o problema é você denunciar a opressão muitas vezes realizada do homem, do macho, como nós 3 aqui conversando, contra a mulher ou contra seus filhos.
Porque existe sim violência, opressão, essa coisa toda. Ou a gente vai negar feminicídio, a gente vai negar que existe violência doméstica, a gente vai negar que tem violência contra a criança, né? Porque vocês defendem palmada. Vocês defendem e usam esse versículo bíblico para justificar bater em criança. Um cara de 30 e tantos anos, de 40 anos, grande, forte, com uma criança de 2, de 3 e senta a mão. E dorme em paz com isso, porque tá na Bíblia, né? Você gasta essa raiva toda aí da sociedade te oprimindo em criança. Criticar a violência, criticar esse tipo de relação de exploração, de violência, de dominação, de opressão, isso é um problema? O que vocês estão querendo então? O problema é criticar isso? Ó, tá passando o limite. A gente já não tá falando de marxismo cultural há muito tempo. Que nem existe isso, né? Mas, cara, tem 150 mil visualizações isso aqui. Ai, juventude. Juventude, juventude. Vale mais a pena dorama e ouvir K-pop. Então, uma vez que eu acabo com a família, eu torno todo mundo igual. Agora tá todo mundo vulnerável. E se alguém parar para realmente ser crítico em cima de um homem nu dentro de um museu, isso quase me lembra o Éden. A diferença é que tocar um homem no Éden não incitava nele tara. E tocar um homem hoje com a mentalidade caída... Do que vocês estão falando? A paranoia aqui é grande, viu, mano? Isso aqui é um negócio maluco, completamente maluco. Provavelmente é aquele lance que rolou, vídeo, essa coisa toda, uma performance que teve, não sei o que lá, que tinha criança lá no rolê. Eu não vou nem entrar no mérito, mas olha isso, a hiperdimensionalização de um evento X e tal, não sei o que lá, pra criar um pânico generalizado e moral, como se as crianças estivessem ameaçadas, só que vocês não defendem a vida das crianças à medida que vocês estão pouco se lixando se o moleque vai ser explorado desde que nasceu, se ele tem tempo ou condição de vida. Se ele vai poder viver, desfrutar, se no futuro vai ter ar para respirar, vai ter comida para comer, vai ter ambiente climaticamente minimamente estável para poder conseguir se organizar e sobreviver. Não, vocês estão um pouco se lixando, o problema é ficar discutindo essas ideias aleatórias. Ah, mano, tá preocupado com a vida dos nossos filhos, da minha filha, dos seus filhos, sei lá como é que começou essa conversa toda? Vamos então organizar um jeito de viver para garantir dignidade para todo mundo. A menos também que você esteja preocupado só com a sua criança, né? Se ela tem os seus privilégios ou não. E as outras? As outras Deus cuida, né? Nossa, mano. Eu percaninha. Então, alguns homens extremamente malucos, como Alfred Kinsey, que fez experimentos de... Que salto você fez pra falar... Me gasta. De pedofilia ele mesmo. E ele sai defendendo uma tese que se todo mundo fica mexendo com a sua sexualidade, você vai ver que por trás todo mundo é podre. Isso é uma grande verdade, isso é bíblico. É marxismo cultural isso? O que sei? O que vocês estão falando, velho? É um grau de extrapolação de loucura e o entrevistador não fala nada, né? Fica aqui de samambaia, tipo... não, tem toda a razão. Que toda a razão? Não tem ninguém pra dizer, querido, você tá falando groselha, mano. Se liga o que você tá falando. Olha o grau de loucura e de paranoia. Tá misturando as coisas. Você não sabe mais do que a gente não sabe mais do que a gente tá falando. A gente não sabe do que estamos falando, a não ser pânico. Você fica preocupado com 700 elementos ao mesmo tempo e não consegue olhar pra vida real. Oxi, peraí, foi mal. Até silenciou o negócio aqui sem querer. A natureza adâmica é inclinada a tudo que é pecado. Então agora o que eles estão tentando? E vem o artifício da depravação total, lembra? Ah, é sempre ele. Combater a família. Várias estratégias saíram da escola de Frankfurt para estabelecer o marxismo na cultura. Uma das estratégias é o politicamente correto. Que? Politicamente correto é uma coisa incrível. Fazer o papel de vítima satisfaz a natureza de desejar o que não lhe pertence. Então, você tem uma cola pra falar isso? O que o pessoal chama de política... Eu vou recomendar aqui. Tem um canal do Normose. Canal do Normose. Se você não conhece, acompanha. Maravilhoso. E tem lá um mini doc, um mini documentário que eles fizeram sobre as piadas do politicamente correto, do politicamente incorreto, né? E faz uma crítica maravilhosa a esse tipo de piada, esse tipo de negócio. Então fica a dica aí. Assiste lá, mano. É muito bom. Muito bom. Vou tentar colocar aqui na descrição.
E aí, esse lance desse tipo de comédia, que não é comédia, dessa groselha que o pessoal faz, o politicamente correto, ele constrói e apresenta pra gente qual é essa ideia do politicamente correto e incorreto. Agora, o que esse mano aqui tá falando é defender direitos humanos, defender que as pessoas tenham dignidade, é o politicamente correto. Porque você quer tirar de alguém pra dar pra alguém. Não, meu lindo! A gente quer garantir pra todo mundo vida, condição digna. O contrário de pobreza não é riqueza. O contrário de pobreza é vida digna. Só que nem vida digna você quer dar pras pessoas. Vocês querem nada. Sabe o que vocês querem? Manutenção da ordem. E cada um correndo atrás do seu. É um maluco que acredita que ficar vendendo bolo de pote vai enriquecer. Só falta o maluco saber mudar o mindset e vender bala na rua pra poder ficar rico, pra poder salvar a família. Ah, mano, é muita sacanagem, tá ligado? Que mistura de doideira. Eu já tô quase surtando com isso aqui. É a última vez que eu vou apertar play desse negócio. Pelo amor de Deus. Eu quero o boné do Douglas, eu não tenho o boné igual do Douglas, então eu começo a bater no Douglas que ele me oprime, pelo fato dele ter coisas que eu não tenho. Entendi. Então a Bíblia... Você entendeu? Você entendeu? Meu Deus, se você entendeu... Ah, não. Agora... Peraí. Nós três jovens, acho que faltava o meu boné pra eu entender, né? Porque a juventude, ela gosta do pessoal que usa boné. Boné é uma coisa do jovem. Nossa, parece muito aquele meme do Hello, fellows, que não sei se você já viu isso. Três doidos de boné, agora falando com a juventude. Ó, só botei o boné porque eu queria muito boné igual ao do Douglas, eu não tinha. Então, pronto, tamo com o boné aí. Nós três de boné vamos falar o seguinte. Pânico moral, sem conteúdo, sem sentido, só para poder fazer valer um tipo de posicionamento ideológico, político específico de acordo com o interesse de uma classe, tá? Mas tudo isso com cara de Jesus, né? Cópia de Jesus, né? Jesus copy. E arte de religião. Cara, é muito feio, mano. Pelo amor de Deus. Mas estamos tentando trazer a boa nova, né? Então, todo dia trazendo a boa nova. Trazendo a boa nova todo dia. Mas só nos dias úteis. Vamos descansar que já deu. Opa, peraí, não vai embora ainda não. Deixa eu fazer minha pub. Podia estar matando, podia estar roubando, podia estar fazendo um monte de coisa que eu não deveria. Inclusive defendendo o sistema capitalista. Mas não, eu só tô tentando pagar os boletos. E pra isso tô fazendo alguns cursos esse ano. E o primeiro eu vou lançar agora no dia 25 de janeiro. Evangélicos e Política no Brasil. Pra você ter mais informações, saber do que eu tô falando, o link tá aqui na descrição. Vai ser pela plataforma da Hotmart. Serão 3 aulas, cada uma de 1h30 mais ou menos, mais materiais complementares muito bacanas. Beleza? A proposta nesse ano eleitoral é a gente poder ter um conteúdo para analisar e compreender a realidade dos evangélicos do país e sua relação com a política, especialmente a tendência ao conservadorismo. E não só em âmbitos teóricos e tudo mais, mas na questão eleitoral, da reprodução social, das classes sociais. E aí, se você é militante, se você é de esquerda, se você é religioso de esquerda e militante, como eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. Não para ter um conhecimento e informação geral, mas também para a gente poder atuar e interpretar o mundo de maneira objetiva, clara, que nos auxilie a agir no mundo, não só assistir o que está acontecendo nele. Beleza? Valeu pela paciência, tamo junto!